Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, a Bíblia diz que Satanás não prevalece sobre a Igreja de Cristo. Nós sabemos que a Igreja de Cristo é um corpo místico, porque Deus diz que não habita em templo feito por mãos de homem. Logo, o templo de Cristo, o templo do Espírito de Deus, é o seu corpo. É preciso que esteja no mistério para entender esse mistério. Senão você vai confundir as coisas falando de religião e dizendo que está falando de espiritualidade. E não é verdade. Daí as muitas confusões no entorno da Igreja de Cristo. A palavra é profética, ela tem que se cumprir. Então, pois, por mais tentativas que Satanás lance sobre o mistério da igreja, ele não prevalece. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. E o Espírito Santo, que é o Deus que está na terra, pois é promessa de Jesus. Jesus disse que voltaria para os céus, mas enviaria o Consolador. E é este Consolador que está na terra guardando a Igreja de Cristo até a vinda de Cristo. E ele vai voltar. Daí o surgimento destas aberrações, como Bolsonaro, que defende a morte, dizer que era um defensor da família e dos bons costumes. E fica como uma bola de ping-pong quicando em todas as igrejas e mentindo. E fazendo apologia a crimes e à morte, e conquistando a muitos. Muitos pastores têm sido arrebanhados para o lado de Bolsonaro e têm ainda usurpado o poder, o senhorio da igreja. Vocês acreditam que tem pastor que acredita que Bolsonaro é um enviado de Jesus? É um Messias. Acreditam nisto? Pois é. Só que Jesus alerta: Satanás não prevalece sobre a minha igreja. Diante disso surge as Damares da vida, as Micheles da vida, e sai por aí dizendo coisas desconexas. Se reúnem para pedir voto, e para falar de família, e para falar de religião, de igreja. Só que confunde mais do que o que conquista. Porque o povo de Deus não serão enganados. Deus não permite que Satanás engane o povo de Deus. Apesar de que o homem é livre. Ele tem o livre-arbítrio e ele segue o caminho que quiser. Aí está posto o bem, que é Jesus, e o mal, que é Satanás. Os profetas do Senhor e os falsos profetas de Baal. A gente vê muitos seguirem os falsos profetas de Baal, mas o fim deles é triste. Eles estão sobre o ai do Senhor Jesus. Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, o raivoso Valdemiro Santiago. Esse, gente, você olha na cara do cara e você vê só ódio. E você pergunta, por que é que Valdemiro Santiago tem tanto ódio de Lula? Porque Lula fala a verdade. Lula conquista pela verdade. Lula é um instrumento de Deus. Lula foi um instrumento de Deus no governo primeiro de Lula e será um instrumento de Deus no segundo governo de Lula. Daí a coja se levantar. Os instrumentos das trevas se levantam e não gostam dele. Dizem que o Valdemiro Santiago diz que faz jejum. Ora muito, para que a desgraça venha sobre Lula. Está repreendido, Satanás. Tu não vai conseguir. Lula é um instrumento de Deus. E Deus está levantando para abençoar o povo pobre deste país. E não é tu, aberração religiosa, que vai conseguir.
Tem muita gente boa, tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus orando pelo presidente Lula. E o Senhor Deus diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Logo, fariseu Valdemiro Santiago, a tua oração é cinza, é nada diante das orações dos santos e do justo, porque tu age como prostituta. O que tu quer é dinheiro, cara. Tu vende Cristo todos os dias por 30 dinares. Então tu não confunde os homens de Deus. Tu confunde os homens sem Bíblias que estão na casa do Senhor, na igreja. Sabe? São conquistados, assim como Satanás conquistou a terça parte dos anjos de Deus, porque Deus é Deus de liberdade, Deus dá livre-arbítrio, tanto para anjos quanto para o homem, tu sabe disso. E aí tu conquista até essa parte dessas pessoas ignorantes e mente sobre ela. Mas só que é bom que tu entendas que a verdade é quem prevalece. A Bíblia diz que o homem diz muitas coisas, mas a última palavra é de Deus. Então, querendo você ou não, Lula será o próximo presidente da República. E isto é uma palavra profética. E tu não poderás contraditá-la. Sabe por quê? Porque ela vem de Deus. Lula será eleito e bem eleito. Eleito no primeiro turno. E os atos de Lula, as políticas públicas de Lula, glorificam o nome de Jesus, porque ele fez opção pelos pobres. E todos aqueles que querem agradar Jesus, alimente os pobres, façam opção pelos pobres. Sabe por que Bolsonaro não vai ser reeleito? Porque ele não fez opção pelo pobre. Não existe amor no coração de Bolsonaro, e Deus não gosta de quem não ama. Logo, Valdemiro, o teu ódio não tem razão de ser. O teu ódio só encontra guarida nas mansões do inferno. Sabe, porque Satanás, ele é odiento, ele é do mal, ele é egoísta, ele é arrogante, ele é prepotente, ele é vaidoso. Será que esses atributos estão em ti, Valdemiro Santiago? Um conselho, cara, vai te converter, infeliz. Tu precisa urgentemente de Jesus. Vai ler e viver a Bíblia. E para de parolagem, de falar o que não vives. Os processos são muitos no teu entorno, porque aquele que fala, tu és aquele que fala o que não cumpre, aluga e não paga aluguel. Isso é triste, cara. Um homem de Deus tem que falar e cumprir o que fala. Fazendo isto, agrada a Deus. Não fazendo, Deus não se agrada. E Deus não se agrada dos teus atos. Dê graças a Deus, teus olhos poder ver a vitória do presidente Lula. Dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus, porque Deus é poderoso e soberano e ele poderia até te tirar da terra pelas tuas calúnias, pela tua maldade sobre aquele que Deus levantou nesta terra para abençoar o povo pobre. Então, glorifique a Deus pela oportunidade de ver mais uma vez Deus dar vitória ao povo pobre deste país. Você vê as arapucas que se criam no entorno de Lula. Vê o debate de ontem no SBT. Foi uma armadilha, foi uma arapuca. Porque Lula vai ganhar no primeiro turno. Então aquele debate, com a infiltração daquele padre. Quem é aquele padre? Quem é aquele instrumento do mal? Quem é aquele cabo eleitoral de Bolsonaro que estava ali? Eu não sabia que existia um padre candidato a presidente da República. O que é aquilo? É que aquilo foi uma arapuca para tentar tumultuar
tentar levar as eleições ao segundo turno, porque ele sabe que não haverá segundo turno. Ciro Gomes não vai para o segundo turno, Simone Tebet não vão para o segundo turno, Bolsonaro não vai para o segundo turno. Não haverá segundo turno. A eleição será decidida no primeiro turno. Queiram vocês ou não. Por isso, um conselho: vão se converter. E arrependa dos vossos pecados maldosos sobre a pessoa do presidente Lula, porque os olhos do Todo-Poderoso estão sobre ele e vai abençoá-lo e exaltá-lo diante de todos vocês. Por isso, se preparem. Lula, vem aí.